Olá, boa noite a todos. Então, é um prazer a gente estar aqui. Então, dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Esse é o nosso primeiro podcast aqui sobre endometriose. Então, é um prazer aqui estar com o Dr. Elvio, com o Dr. Halley, para a gente se apresentar e apresentar um pouquinho a Endoelite, né, que é onde a gente trabalha, a clínica que nós montamos com uma visão focada na endometriose. Então, eu acho que cada um de nós vai se apresentar um pouco, falar um pouquinho de cada um. Acho que, de repente, Arley, tu pode começar? Posso sim. Então, seguindo, boa noite, Brumila, boa noite, Elvio. Acho que é sempre bom a gente poder juntar esse tempo aqui para a gente conversar e trocar ideia. Então, meu nome é Ali Calcanhoto, eu sou ginecologista e obstetra. Eu trabalho já há algum tempo, assim, com endometriose. Eu dou aula hoje na universidade, trabalho com residência. Então, a gente tem muito nessa parte da endometriose, tanto que eu vejo no consultório, como que eu procuro levar hoje também para a saúde pública, para os pacientes do SUS também, a gente consegue trabalhar isso. Dr. Elvio? Meu nome é Elvio Miquelon, sou ginecologista, já milito há muitos anos na videolaparoscopia e sempre migrei para esse lado da endometriose. Na verdade, hoje, videolaparoscopia, na nossa área, na nossa clínica, na Endoelite, basicamente é endometriose. E a gente tem um trabalho muito grande pela frente para poder ajudar as pacientes aí que cada vez mais aumenta o volume de pacientes na nossa clínica. Eu sou Eduardo Brambila, eu sou coloproctologista, né? Então, também faço parte desse time da endometriose. Também faço parte lá do tratamento dessas pacientes lá no SUS. Então, a gente busca, nós três, trazer um atendimento multidisciplinar. Então, hoje a gente já está vendo mais pessoas para virem complementar a nossa clínica na parte da nutrição, da fisiologia pélvica, da psicologia. Então, para a gente conseguir dar uma abordagem multidisciplinar para essas pacientes que acabam sofrendo bastante e que procuram por isso, né? Que procuram um atendimento integrado. Eu acho que a ideia toda da Endolite surgiu isso, para a gente juntar a expertise de cada um em cada área, seja na parte cirúrgica, poder dar esse tratamento completo para as pacientes, para dar esse acolhimento, tanto no pré-operatório, receber essas pacientes, entender esse sofrimento que a endometriose causa para elas, tratar elas na parte cirúrgica, resolver a doença, e agora sim, com essa progressão, então esse aumento da equipe, a gente conseguir agregar então outros profissionais, a própria nutrição, a fisioterapia, então a gente quer isso. E a gente aproveitou justamente esse mês, né, então o Março Amarelo, que é o mês da conscientização sobre a endometriose, para justamente poder discutir isso um pouco mais. A gente vai falar um pouquinho sobre as dúvidas mais frequentes, explicar um pouquinho mais o que é a endometriose, mas essa é a ideia, tanto da gente se apresentar como clínica, mostrar o que a gente tem, o que a gente está oferecendo, e poder também dividir com as pacientes esse nosso conhecimento que a gente já trabalha nisso aí há bastante tempo. Nós dividimos em alguns segmentos esse podcast, né? E o primeiro deles é um segmento de tentar entender a endometriose, né? Então, eu vou começar né, a fazer algumas perguntas, né? A primeira, então, vou fazer para o Dr. Halley, né? Que é o que é né, realmente a endometriose, quais são os sintomas que ela produz e o que a paciente pode esperar ou se identificar. Né? A endometriose é, a gente fala, é a doença dos Ds, né? A dismenorreia, então a dor da menstruação, a dor da relação sexual, a dificuldade para engravidar. Numa progressão, ela evolui para uma dor pélvica crônica, né? Então, assim, sempre essa acentuação e essa piora dos sintomas associada à menstruação. Eu acho que isso que é importante e hoje a gente começa a abrir um pouco mais também. Então, assim, a dor para evacuar, alterações do hábito intestinal durante a menstruação, a dor para urinar durante a menstruação também são sinais que a gente tem. E mais recentemente, algumas coisas mais gerais que a gente deixava passar, principalmente relacionado a alguma fadiga excessiva, algumas coisas assim. Então, o principal de todos é a cólica menstrual. Essa é que a gente não pode deixar passar. Então, a dor não é normal. Aquela dor que a paciente sente e que acaba atrapalhando ela no dia a dia, nas atividades, é sempre bom a gente suspeitar.
Não sei, Elvis, se tu quer acrescentar alguma coisa aí. Só lembrando assim, ó, os principais sintomas da paciente com endometriose, que a gente falasse, são 6Ds, né, que é a dismenorreia, que é a dor importante, sabendo que uma grande porcentagem de pacientes, principalmente nos primeiros anos de menstruação, elas vão apresentar, mas é um dismenorreia não relacionado com a endometriose. Isso acaba enganando muitos, a maioria dos ginecologistas. Outros sintomas são a dispareunia, que é a dor na relação, geralmente é uma dor profunda, né? Não é a dor na penetração, é a dor profunda quando faz o toque no fundo vaginal, imobiliza o colo uterino. A disquesia é o desconforto ao evacuar, a dor para urinar, que é a disúria. Tem também a dor pélvica crônica, que em algumas situações, pelo processo inflamatório, acomete toda a pelve da mulher e ela acaba tendo dor, distensão abdominal e uma dificuldade para engravidar, que seria a infertilidade. Cada vez mais a gente vê pacientes com infertilidade e com uma relação muito grande com a endometriose. Então, falando, né, da endometriose, né, o que que ela é, a endometriose. Então, assim, são os sintomas todos, mas a endometriose é a implantação das células que tinham que ficar dentro do útero, então na parte do endométrio, tá? Então, que elas proliferam para receber o bebê, o embrião para a mulher poder engravidar, só que elas estão localizadas fora do local delas. Elas estão localizadas na cavidade abdominal, estão fora do útero. E elas vão responder da mesma forma que aquelas células de dentro do útero. Então, vão proliferar no período fértil e depois, quando a paciente não menstrua, eles vão acabar descamando. E essa descamação dessas células, que são muito semelhantes às do endométrio, fazem com que tenha o processo inflamatório, a dor, o desconforto e todos esses sintomas que a gente falou. E aí vai gerar as alterações anatômicas que vão acabar dificultando para a gravidez, a própria resposta inflamatória, imunológica. A gente está vendo hoje que tem um papel muito importante nessa gênese da endometriose. Então, tu falou bem assim dos sintomas e o que que a gente tem hoje de método para diagnosticar. Então, tu falou da questão da suspeita clínica, né? Mas o que que a gente tem hoje de recurso que a gente pode utilizar para diagnosticar? Eu vejo que o principal ponto na endometriose é a escuta da paciente, né? A gente muitas vezes peca em não ouvir a paciente, tá? E a paciente tem muitas coisas a relatar, ela relata todos esses sintomas e a gente não consegue entender, muitas vezes, a clínica dela. Uma vez feito uma avaliação da paciente do ponto de vista clínico e físico, porque o exame físico também é muito importante, o ginecologista, quando faz um exame ginecológico da paciente, faz um exame especular, muitas vezes ele já encontra lesões no fundo da vagina. Indica que é uma lesão que já está lá dentro e está saindo para fora em direção à vagina. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente observa e essa paciente já passou por vários profissionais e acabaram não percebendo essas lesões. Respeitar, então, sempre a clínica da paciente, principalmente em relação a esses sintomas falados. A partir do momento que a gente tem uma clínica que a paciente relata essas situações, a gente parte para os exames, principalmente de imagem. Hoje a gente tem uma expertise, tem vários colegas com formação, com experiência muito grande na área de imagem, tanto a ecografia, que a gente faz com preparo intestinal, né? Usa soluções para fazer a limpeza do intestino, e o colega é um exame demorado, geralmente são colegas que fazem com muito cuidado, porque a paciente tem muita dor, e aí eles têm, já que nem eu disse, elas têm essa expertise aí. Partindo disso, a gente tem uma outra opção também, que é a ressonância, que vem crescendo muito nos últimos anos, e a gente também, felizmente, a gente é premiado porque nós temos bons colegas nessa área da ressonância magnética. Dependendo do grau de lesão, a gente pode ficar com a ecografia, tá? E a partir dali, se houver uma necessidade, podemos complementar com uma ressonância magnética. Vamos pegar um exemplo, uma jovem que não tem a vida sexual ainda, precisa de um exame, tem clínica, né? A ressonância magnética vem ajudar a gente para poder fazer um diagnóstico pelo fato de não ser um exame invasivo. Eu acho que falou bem essa parte da ecografia. Então, assim, não é uma ecografia transvaginal normal. Se fosse ver de rotina, né? Então, Não. acho que é uma ecografia
com esse preparo e direcionada para o profissional que sabe avaliar, que sabe procurar essas lesões, que sabe então ouvir a queixa da paciente, mas que também vai poder procurar isso aí para acrescentar para nós esses detalhes do exame diagnóstico. Eu acho que isso que é importante frisar também. Outra coisa também é a própria ressonância, né? Uma vez que você faz uma ressonância e ela não é feita com preparo para ver a endometriose, a gente não tem essa visão das lesões. Então, muitas vezes a gente fala, fez uma ressonância. Aí o paciente chega com a ressonância, mas é uma ressonância pélvica normal, né? Então, é deixado de fazer o preparo do intestino, de deixar de colocar o gel na vagina. Então, isso diminui muito a cuidade da lesão. Então, quando for fazer um exame para endometriose da pelve, né, a gente tem que fazer esse preparo todo, o mesmo preparo que precisa também para ecografia. Senão, às vezes, a gente queima um método diagnóstico por não estar sido feito de uma maneira adequada ou não ter sido solicitado de maneira adequada. Então, acho isso que é importante a gente frisar isso também. E eu acho importante isso, porque o que que acontece? Nem sempre a gente vai solicitar o exame, né? A gente recebe o paciente encaminhado para a gente tratar. Então, o médico tá lá na ponta que suspeitou, e aí ele vai usar esse recurso, então é botar esse máximo de informação para o radiologista que vai fazer a avaliação. Dizer para o radiologista por que que tu tá fazendo o exame, o que que tu tá procurando ali, que ele também vai, ou a clínica em que ele está sendo encaminhado para fazer esse exame, vai tomar esses cuidados na realização do exame, né? E principalmente quando for solicitar um exame específico para endometriose, solicitar, que nem tu falaste, com preparo para paciente da ecografia e com preparo para paciente da ressonância, que é o Brambila Isso, frisou. exato. E outra coisa, colocar uma história, né? A paciente tem dor na pelve, tem dor na coxa, tem dor no ombro, né? Porque o radiologista também vai se valer desses achados para olhar essas lesões de uma maneira mais adequada, né? Então ele vai perder mais tempo. Pô, se ela tem dor ali, ela deve ter uma lesão naquele local que está infligindo isso. Então, ele vai ir atrás de uma maneira mais acurada, né? Procurando baseado no sintoma do paciente. Isso faz muita diferença depois na hora que você recebe o exame. Não, maravilha. Depois a gente vai falar, Brambila, mas esse detalhe que tu falou da dor no ombro, né? O que que já te imagina isso que pode ser essa dor no ombro? Né? Então, a dor do ombro, nesses pacientes, não é que a pessoa não pode ter dor no ombro, né? Mas essa dor no ombro cíclica que corresponde ao período menstrual, muitas vezes é uma lesão que encontra-se no diafragma. Então, o diafragma é um músculo que divide o tórax do abdômen, né? E a inervação dele se faz muito próximo. O nervo também acaba inervando o ombro, né? Então, os sinais de processo inflamatório sensitivos que se faz por esse nervo, às vezes pode refletir no ombro, né? Então, a paciente acaba tendo dor no ombro, principalmente no ombro direito, né, onde que é mais comum a gente encontrar essas lesões. E também a gente tem que se valer ou de uma eco ou principalmente da ressonância para fazer esse diagnóstico. Porque as lesões da endometriose, elas vão muito além do útero, muito além do ovário, muito além do reto, né? Então, a cavidade abdominal pode ter vários focos, né? O intestino delgado pode estar, a região umbilical, então é uma coisa relativamente frequente, né? A paciente se queixar de sangramento no umbigo recorrente, assim, né? E você vai ver, é uma endometriose na região umbilical, né? Então, todas essas coisas a gente precisa avaliar no momento da anamnese, na hora que nós estamos conversando com a paciente, e aí focar exatamente num exame mais voltado para esses sintomas. Existe assim, Brambila, uma teoria dos líquidos movimentando dentro do abdômen. Conforme esse líquido, que é natural dentro do abdômen, ele vai circulando células, fazendo a célula circular. Então, a implantação, principalmente no lado direito, no diafragma, justifica, né, a endometriose nessa região, como já vimos também endometriose sobre a área hepática, né? Geralmente o lado esquerdo é o que menos está comprometido. Uma área tua, principalmente que tu aborda é seco e apêndice também, que frequentemente a gente observa. E uma coisa dessas pacientes que tu relataste
da endometriose de diafragma, o ovário aumentado pode ser um sinal indireto que tenha que fazer investigar o diafragma. Eu acho esse detalhe do cisto do ovário, que é uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco. A gente vai conversar um pouquinho sobre endometriose profunda, mas quando a gente tem o endometrioma, então o cisto do ovário secundário à endometriose, a gente tem que abrir o olho. Ele é um marcador da doença profunda, seja o comprometimento intestinal, seja esse comprometimento, então, né, de apêndice e do diafragma, mas raramente o endometrioma vai ser só um endometrioma quando a gente vai decidir intervir cirurgicamente nessa paciente, né? E lembrando que a endometriose do ovário é a que tem a mais delicada daquela paciente jovem que pensa em engravidar, que aí a gente ajusta, né, a agressividade na questão da cirurgia e tirar toda a doença, mas preservar a fertilidade dessas pacientes, né? A gente vai conversar um pouquinho, mas esse é o detalhe da endometriose. É uma doença incapacitante, muitas vezes se comporta quase como um câncer na disseminação dela pela pelve, e a gente tem que tratar ela de uma forma que a gente vá tirando os focos, mas preservando as estruturas, preservando o útero, preservando o trompa, o ovário, mantendo essa paciente com a capacidade reprodutiva dela, na maioria das vezes, que é uma doença de mulheres jovens, né? Isso a gente não chegou a comentar, mas hoje a gente fala que 10% da população feminina tem endometriose. Então, uma em cada 10 mulheres. É bastante gente. Isso como são mulheres que menstruam, então são mulheres de idade jovem, idade produtiva, e essa é a ideia da gente ficar de olho, então, nessas pacientes. Só um porém, assim, ó. A questão, falamos da imagem, do diafragma, mas lembrando, assim, que muitas mulheres, clinicamente, elas vão referir no período menstrual, dor no ombro e muitas vezes desconforto respiratório, dependendo o grau de invasão que já está esse diafragma. Não, sobre o diafragma em si, né? Mas assim, outra questão que vem assim, quais são os fatores de risco para a mulher apresentar a endometriose, né? Então, o fator de risco, né, e o que hoje a gente acaba também fazendo mais diagnóstico é porque as mulheres estão engravidando mais tarde, deixando para engravidar mais posteriormente e às vezes não engravidando. Então elas têm mais ciclos menstruais, elas mais menstruais, elas menstruam mais. Então essa menstruação, e aí entra como fator de risco a menstruação retrógrada. Então quanto mais ela menstrua, em teoria mais risco ela tem. Né? Então isso que a gente tem, então formas de prevenir hoje, a gente controla a doença e aí a gente pode deixar essa paciente sem menstruar, então sem ovular, a gente não atrasaria o desenvolvimento dessa doença. Mas outros fatores de risco, a gente tem também alguns fatores ambientais que vão alterar a resposta imunológica dessas pacientes, que a gente vai entender lá do porquê que aquela célula que tinha que estar dentro do útero acaba implantando em algum outro lugar, né? Então, toda a questão de poluição, estresse oxidativo, são coisas que hoje são fatores de risco para isso. Tanto que tem uma teoria, né, a teoria celômica, né, que seria implantações, são células naturais, que elas iriam produzir tanto células do endométrio, e elas se depositam, existem no peritônio, e facilita, elas acabariam desenvolvendo células peritoneais. A própria teoria de Sampson, de retorno do fluxo menstrual para dentro também, mas isso ela não está bem contemplada, ela não contempla todos os casos de endometriose. Pacientes com malformações uterinas, onde elas acabam não menstruando, não exteriorizando a menstruação, e elas acabam refluindo o sangue e depositando lá dentro do abdômen. Às vezes tu pega uma paciente que ela não tem esse sangramento menstrual natural por uma malformação uterina, por uma obstrução do fluxo via vaginal, e aí numa cirurgia dessas tu vê muitos implantes de endometriose. Ela iria ter endometriose se acaso ela não tivesse a obstrução? Não se sabe. Acredita-se que o refluxo, ele segura a endometriose, o endométrio dentro do peritônio, que ele se deposita e acaba desencadeando a doença. A gente tem muitas teorias ainda, mas nenhuma ainda que foi 100% aceita e comprovada. Porque muitas vezes assim você faz uma videolaparoscopia por outro motivo, né? Em paciente de idade frágil, você vai lá, olha, e tem sangue na cavidade, né? Teve esse refluxo e elas nunca desenvolvem endometriose, né? Então acho que não é um fator único, né? Você tem uma causa, provavelmente,
mas também o teu reflexo, a tua imunologia, como você vai reagir, digamos assim, a esse ataque ou a esse sangue, né, dentro da cavidade é diferente de pessoa a pessoa, né? Essa é a ideia, assim, a resposta imunológica, ou seja, aquela célula que saiu, ela já saiu diferente, com uma capacidade de se implantar. O mecanismo imunológico da paciente tem alguma resposta diferente que, em vez de ir lá e fazer a apoptose, opa, aqui não é o teu lugar, vai lá e tira aquela célula dali. Não, deixa ela se implantar, deixa ela crescer. Então, alguns mecanismos na formação de novos vasos para ela poder se nutrir e ir crescendo. Então, não são coisas que são totalmente entendidas até hoje, e esses são mais ou menos as linhas de pesquisa que se pode ter, tanto para pensar em fazer os tratamentos no futuro. Então, a gente falou um pouquinho da endometriose. Elvio, fala para nós agora, o que a gente tem hoje assim de opção de tratamento para endometriose? Primeiro a gente vai fazer um diagnóstico, vai determinar, vai classificar qual o grau de endometriose, né? Se é endometriose superficial, se é uma endometriose profunda, se ela está invadindo outras estruturas, bexiga, intestino, ovário, diafragma, como foi falado. No primeiro momento, e a grande maioria das vezes, isso é uma coisa que a clínica, nosso time, ele preserva, é iniciar um tratamento clínico para paciente, né? O tratamento clínico hoje, ele dá um suporte para paciente e nem tudo da endometriose é cirurgia, né? Então, os tratamentos inicialmente são bloqueando a menstruação, que é uma forma quando tu bloqueia o ovário, a paciente, o principal combustível para essa endometriose é o estrogênio, e aí tu bloqueando o ovário, né, nessa paciente, aí ela acaba não produzindo o estrogênio, ou reduz a produção e diminui o estímulo sobre essas células, tanto do endométrio dentro do útero, que é aquele tecido que reveste o útero por dentro, e essas células que se depositam no peritônio, que é o foco de endometriose, também parcialmente bloqueado, tá? O bloqueio da menstruação não garante involução das lesões e não garante que a lesão não vá progredir. Então, a gente sempre tem que ficar de olho nessas pacientes, porque provavelmente ela não está menstruando e a doença esteja progredindo. No momento que a paciente ela começa a ter muitos sintomas, e mesmo com os tratamentos ela não está conseguindo resolver, e o quadro de dor, principalmente, em muitas situações, ele é muito debilitante, os pacientes têm muito sofrimento, aí a gente tem que reavaliar o tratamento e passar para um tratamento cirúrgico, sempre acompanhando essa paciente, de preferência anualmente, para ver se a lesão não está evoluindo. Aí os tratamentos cirúrgicos vão desde uma videolaparoscopia, uma ressecção, porque às vezes ela tem poucas lesões e é muito sintomática. A gente sempre tem que ser radical nas lesões e fazer uma ressecção. Não adianta mais, no passado se cauterizava muito as lesões, ou só se biopsiava e fazia cauterizações e a lesão persistia. Então, o que o ginecologista no passado via era uma lesão superficial sobre o peritônio, ele biopsiava, cauterizava e por trás do peritônio, que é esse revestimento dentro do abdômen, ele acabava deixando as lesões. Deixando as lesões, ela recidivava. Então, hoje a proposta é ser radical, mas a ponto de não prejudicar, não trazer danos para essa paciente. E quando tu retira as lesões, tu retira todo o processo inflamatório. Isso dependendo da área, tanto do peritônio, do ovário, do intestino, sobre a bexiga, que são áreas acometidas. E aí vai depender do órgão que existe comprometimento por endometriose, a gente às vezes precisa ser radical, precisa abordar lesões sobre a bexiga, ressecar lesões, abrir a bexiga, mas existe o tratamento, existe a sutura, o fechamento da bexiga, existe as lesões sobre o intestino, que dependendo o grau de invasão e a extensão, a gente tem várias propostas. Pode retirar só a superfície da lesão sobre o intestino, a gente pode abordar com uma técnica que são aparelhos, equipamentos especiais que se chamam grampeadores, ressecando porções em forma de cunha dessas lesões. Ou em lesões muito extensas ou múltiplas lesões, a gente acaba a necessidade de ter que ressecar uma porção do intestino. Geralmente a gente tenta evitar esse procedimento. Geralmente
a equipe começa, principalmente o Brambila, que é o expert na área de intestino, ele acaba fazendo uma limpeza inicial para tentar poupar o máximo de tecido intestinal. Quando não é suficiente, que não consegue fazer essa abordagem, lesão muito extensa, aí infelizmente a gente parte para a ressecção segmentar, que a gente chama, que é uma porção do intestino. Eu vou perguntar para vocês, porque a gente tem essa abordagem de tentar fazer um bloqueio, né, dessa menstruação. Com isso, às vezes, a gente consegue deixar em stand-by, digamos, essas lesões. Elas não diminuem, mas às vezes elas não crescem também. Mas isso também não é isento de efeito colateral, né? Então, você fazer esse bloqueio hormonal, ela vai apresentar alguns outros sintomas, né? O que que eu posso esperar, assim, de sintomas quando eu faço esse bloqueio nos pacientes? Eu acho que essa é uma questão bem importante, porque a gente sempre discute esse efeito do bloqueio, mas a gente tem o par-efeito da medicação. E o par-efeito é o quê? Bloquear a menstruação, eu faço com que ela não cicle. Então, aquele ciclo de testosterona, aumento de estrogênio que ela tem durante o ciclo, ela não vai ter mais. Então, muitas vezes a gente vê, primeiro, queda de libido, né? Esse bloqueio crônico faz com que elas tenham essa diminuição do desejo sexual. A progesterona, às vezes, em excesso, ela pode atrofiar o epitélio da vagina, então diminui a lubrificação vaginal. Então, às vezes, algumas pacientes, em vez daquela dor na penetração, na relação sexual mais profunda, ela pode ter agora na entrada do pênis na vagina, então, no início da relação. Então, a gente tem que trabalhar com métodos de lubrificação, de melhorar a lubrificação dessas pacientes. A progesterona, que é o que a gente acaba mais utilizando, a progesterona isolada, ela tem uma característica de acentuar, às vezes, algum sintoma depressivo na paciente, então ela pode deprimir um pouco o humor dessas pacientes, né? Por um lado, às vezes elas vão ficar melhores porque elas resolveram a dor delas, mas uma porcentagem dessas pacientes pode deprimir um pouco. Então, às vezes a gente tem que lidar com o par-efeito da medicação. Então, ela controlou bem a dor, bloqueou o ovário, tá bem, às vezes ela não tem o que a gente chama de escape, né, que é um outro par-efeito, às vezes tem sangramentos irregulares. Mas ela tá bem e ela tem que lidar com esse par-efeito dessas medicações. Então, algumas medicações a gente vai buscando fugir desses par-efeitos. Uma outra medicação que a gente utiliza é o DIU medicado, né, um DIU só com progesterona, que fica lá dentro do útero, mas ele não chega a bloquear totalmente a ovulação. Então, em algumas pacientes com endometriose de ovário, por exemplo, já não seria o mais indicado, mas como a progesterona está só no útero, a gente foge um pouquinho desses outros para-efeitos mais sistêmicos, assim, né? É muito bem lembrado, né, Ali? Que assim, ó, se a paciente tem uma lesão, uma endometriose do ovário, um endometrioma, um cisto, não dá para usar, né, o DIU Mirena ou o Cailena, enfim, esses DIU medicados. E isso a gente vê frequentemente no consultório, né? Os pacientes vêm com sintomas, um quadro de endometriose já diagnosticado com endometrioma e foi investido num DIU desses. Então, quer dizer, aquele ovário está livre para crescer. E muitas vezes ele acaba não bloqueando outros focos também superficiais. Claro que são medicações assim que ajudam bastante na qualidade de vida da paciente. Geralmente, quando não tem escape, a paciente tem uma boa melhora do quadro álgico, da dor. Mas lembrando, o fato dela não ter dor não impede desses focos estarem crescendo. Isso é muito importante. Essa paciente não pode fugir do nosso escopo, a gente tem que observar, controlar, acompanhar. Como a gente acaba recebendo muita paciente encaminhada pelos colegas, a gente precisa orientar a paciente, dizer que para ela e para o colega, para ela continuar os acompanhamentos, principalmente os exames de imagem, para fazer o controle, né? O mapeamento inicial para fazer o diagnóstico é muito importante, mas o controle também. Existe exames assim no passado que se usou muito, né, que é um marcador, o CA-125, e a gente até eventualmente, em algumas situações, eu particularmente uso, eu acho que o Ali também usa, eventualmente em quadros clínicos muito intensos, para poder depois controlar a paciente, que ele ajuda no controle da doença depois do procedimento cirúrgico. A gente observa uma melhora muito grande, uma queda muito grande do CA-125. Então, ele serve como um parâmetro também, além dos exames de imagem.
eu vou pedir fazer uma pergunta para o Brambila. Como a endolite aborda o tratamento da endometriose? Bom, o que que nos levou a nos unir, assim, né? Primeiro, a cirurgia da endometriose é um tratamento desafiador, assim, né? Porque nós vamos estar trabalhando em vários órgãos, né? Com profissionais diferentes, especializados naquela doença, e aí a gente tenta tirar de cada um o melhor que ele tem, né? Porque o tratamento cirúrgico da endometriose, como o Elvio estava falando, é um desafio. Porque você quer tratar a endometriose e quer poupar os órgãos, né? Então, você, às vezes, parece simples assim, isso, né? Porque é uma doença benigna, tem esse, esse, esse conhecimento, mas se você for retirar tudo o foco, tirar todos os órgãos, a paciente vai ficar sem útero, sem ovário, sem, né? O que acontecia normalmente no passado, né? A paciente vinha com endometriose, se tirava o útero, ovário e vida que E segue. às vezes eles faziam melhor, eles tiravam os 2 ovários, não mexiam nos nódulos, entendeu? Então ele ficava Isso, completamente sem hormônio e a lesão tava lá ainda, né? exato, né? Então, isso a gente acabou modificando. Então, isso foi uma coisa criada há muito tempo, assim, né? Então, eu acho que o Elvio começou, acabou me convencendo de entrar nessa meta, porque ninguém gosta muito de tratar endometriose exatamente por isso. Porque são pacientes jovens com lesões graves que podem ficar com sequelas no pós-operatório, né? Então, a gente se preocupa muito com isso, em tratar, em ser agressivo o suficiente para retirar a doença, mas ser conservador ao máximo do órgão onde essa doença está, O né? Brambila, geralmente tu trata muito câncer proctológico. E existe uma diferença, né? Vocês fazem uma abordagem bem agressiva nessas pacientes, porque geralmente o câncer retal, ele é um câncer de uma pessoa de mais idade, né? Já a endometriose, a gente acaba vendo pacientes muito jovens, né? Recentemente operamos uma paciente de 20 anos de idade com uma lesão extensa sobre o intestino, né? Não, a abordagem do câncer, assim, porque além do órgão, é interessante, porque o câncer, a abordagem é diferente, porque além do órgão, você tem que tirar os linfonodos, tem que tirar a gordura periretal, então você tem que ser mais agressivo, senão você não cura o câncer, né? Então, a pior coisa que a gente tem é tu fazer uma cirurgia grande e acaba tendo uma recidiva pélvica, né? Isso é um horror. Então, a abordagem no câncer é completamente diferente da abordagem da endometriose, né? Então, isso às vezes, a pessoa que não está acostumada com a endometriose acaba sendo mais agressiva, porque às vezes ser mais agressivo é mais fácil, está mais acostumado Sim. a ser assim, né? Então, vai lá, retira, faz a anastomose e deu. Mas o que que acontece com isso? O que que a gente vê principalmente sobre o reto? O reto é um órgão extremamente difícil de ser substituído, né? E é um órgão pequeno, ele tem 10, 12 centímetros. Então, às vezes, você tem um nó de 4, 5, você está tirando metade do reto. Então, com isso, a qualidade da tua evacuação, ela é muito alterada, no sentido de você ter que evacuar mais seguido, de você ter evacuação fragmentada, que a gente chama, né? Que você evacua, tá saindo do banheiro, dá vontade de novo, chega mais um pouco de fezes, e isso pode ser 4, 5, 6 vezes, né? E às vezes leva a manhã inteira para você conseguir esvaziar teu intestino, teu reto e poder seguir a vida normal. Então isso nos preocupa muito no pós-operatório, principalmente o paciente que é jovem, que vai ter que conviver isso a vida inteira, né? Outras coisas, se a gente começa a diminuir muito o reto, a gente não tem a capacidade de armazenar as fezes ali no reto. Então, quando você tem vontade, você tem que ir, né? Então, isso é um sintoma de urgência evacuatória. E se essa paciente, além da urgência, não tiver um arcabouço muscular que segure essas fezes, ela acaba tendo incontinência. Então, por isso, assim, é muito delicado o tratamento. Então, por isso que a gente se esforça em tirar só o foco e não o reto, né? Então, essa coisa assim de... Então, às vezes, não, você poderia demorar 30 minutos e fazer a cirurgia.
Não, daí a gente vai lá, insiste em só fazer o shave, em tirar essa lesão, aí ela não sai inteira, aí você muda a tua tática para tentar tirar e preservar o máximo que tem. Então, às vezes, acaba sendo uma cirurgia mais demorada até que um tumor, né? Porque tumor você não tem tanto eh, esse apreço, digamos assim, por preservar, porque a tua meta é retirar tudo, né? Então, endometriose não, a tua meta é preservar o máximo que tu conseguires. Então, isso causa uma cirurgia, às vezes, mais demorada, mais delicada, né? E que leva mais tempo, né? Falamos aquilo para preservar as estruturas, né? Exato, exato. Isso não é só com o reto, é com a bexiga, é com os nervos da pelve, né? Então, você também não vai entrar com muita ânsia na bexiga. Não, você vai diminuir o tamanho dessa bexiga também. O paciente vai ter que urinar mais seguido, pode ter uma incontinência depois e então cada órgão a gente pretende sempre preservar, né? Ao máximo, tirar a endometriose, mas não tirar o órgão. E eu acho que isso é importante quando a gente fala do nosso acompanhamento da clínica, eu acho que isso que é importante. Então, a gente tem essa visão da preservação do órgão, do ginecologista, do que a paciente está buscando, dessa questão de não ser agressivo, dessa sequela de longo prazo que ela pode vir a ter, e agora esse auxílio, tanto depois da cirurgia, porque isso é uma outra coisa importante, né? A gente veio, fez o diagnóstico, definiu, mas esse acompanhamento de longo prazo dessas pacientes, esse ajuste de mudança de estilo de vida, da fisioterapia, então isso dentro da clínica a gente consegue dar esse acompanhamento, auxiliar o médico assistente dessa paciente que nos encaminhou ela no primeiro momento, mas para a gente conseguir acompanhar ela e tratar ela da melhor forma possível, né, ao longo desse período, ao longo da vida dela. Não, de fato, né? O acompanhamento tanto nutricional quanto com a fisioterapia, isso mudou muito a qualidade de vida das pacientes depois dos procedimentos cirúrgicos. Isso ajudou muito a qualidade de vida das pacientes, né? Não é só cirurgia, ela precisa desse suporte nutricional e fisioterápico. Vamos para onde agora? 6. Tá, então vou começar para o Ali, né? Então, qual que é o papel diante de todos os tratamentos que a gente tem, né? As possibilidades. Qual que é o papel? Onde a cirurgia se encaixa? Quando ela se encaixa para esses pacientes de endometriose? A gente vai ter uma questão de endometriose que é qualidade de vida das pacientes. Então, uma indicação vai vir da paciente. Então, ela esgotou o tratamento clínico dela com as medicações que a gente tinha, os tratamentos, e aí ela segue com a dor. Então, a persistência da dor é uma indicação cirúrgica. A gente tem que abordar cirurgicamente essa paciente. Na paciente que tem infertilidade, então ela está tentando engravidar, tem o foco de endometriose, paciente que já está num processo de fertilização in vitro, tem doença profunda, depois de 2 falhas, é o que se tem nos trabalhos, de 2 falhas na fertilização de transferência, ela estaria indicada a tratar essa endometriose dessa paciente. O paciente tem infertilidade e dor, aí a gente acaba também, ela vem pedindo a cirurgia antes para ter esse conforto na questão de não ter mais sintomas e aumentar a chance da gravidez, seja espontânea ou a taxa da fertilização. E tem uma situação que aí vem a indicação do médico, do cirurgião, do ginecologista, do coloprocto que está acompanhando a paciente, que é quando ela já tem um comprometimento funcional do órgão. Então, ela pode ter um comprometimento intestinal, que ela pode estar evoluindo para uma obstrução, e o que a gente vê muito é a obstrução de ureter. Então, a endometriose ela pode progredir, principalmente para a parte lateral, obstruir o ureter, e obstruindo o ureter ela leva a uma perda da função do rim, e eventualmente ela pode perder o rim por causa dessa obstrução, por causa da endometriose, e isso tem consequências para ela ao longo da vida, essa perda da função renal. Então aí é uma indicação do médico. Aí a gente não tem, a gente indica a cirurgia para prevenir a perda da função. E lembrando, Ali, que nem toda endometriose, mesmo sendo intestinal, não tem indicação, né? Dependendo da condição da paciente, a situação, pacientes assintomáticas bem controladas, a gente pode observar, né? Mesmo que esteja sobre o intestino ou sobre a bexiga, se ela está assintomática. Então, uma condição que a gente está falando aqui, endometriose não é sinônimo de cirurgia. Não.
Perfeito. Não, não. No primeiro momento, não. Hoje ainda, todos os protocolos que a gente tem fez o diagnóstico, o tratamento, a primeira opção de tratamento é o tratamento clínico, né, de alívio de sintomas. E como a gente já falou, e acho que isso vale frisar de novo, esse tratamento clínico não evita a progressão da doença. Então a gente tem que sempre ficar de olho nessa paciente. Não dá para prometer que a doença não vai evoluir, mas que ela vai ter um bom controle. Né? E às vezes a gente vê outras situações, falando de novo da cirurgia, que a paciente vinha bem do controle clínico, alguma medicação, e ela volta a ter dor. Então aí essa é a hora que, de novo, a gente pode pensar na cirurgia. Mas eu acho que a gente nem pensa, a paciente já vai para o consultório dizendo assim, não aguento mais, não aguento mais, não quero mais essa vida. Ou ela vai trocar de médico, ou ela vai dizer, eu quero fazer cirurgia. Né? Então, assim, a gente tenta o máximo possível esgotar todas as formas de tratamento. Só tem que cuidar uma coisa, porque às vezes o ginecologista vai trocando de anticoncepcionais. Ele troca um, vai para outra. Às vezes é a mesma fórmula, mas ele acaba mudando e a paciente continua com os sintomas. Isso leva 6 meses, 1 ano e ela continua com dor. Até o ponto que ela diz assim, ou troca de colega ou ela vai procurar uma outra opinião. Falaste uma coisa importante assim, ó. A gente sabe que o procedimento cirúrgico para as pacientes com infertilidade e endometriose, tu falaste que antes de cada 10 pacientes, 2 pelo menos vão ter endometriose. Na infertilidade, esse número aumenta. Então, a gente sabe que tem trabalhos mostrando isso, que existe uma grande melhora da reação. Quando tu tira o processo inflamatório, a paciente tem uma grande melhora aumenta a chance dessa paciente engravidar. E aí é importante a gente falar isso assim. Não é porque ela tem endometriose que ela é infértil. Não é porque fez um diagnóstico de uma endometriose que ela tem que ir para a cirurgia, né? Mesmo que seja um nódulo pequeno em cima do reto, que ela tenha que ir para a cirurgia. Então isso é importante. Não, a endometriose dificulta a gravidez, mas não impossibilita. Né? Então a gente sabe que dessas pacientes, né, se pegar a paciente geral, 30% podem ter infertilidade. Na clínica de fertilização, na clínica de fertilidade, esse número chega a 70% de paciente com endometriose. Né? Mas ela vão ter outras 30 que vão ter engravidado antes, tem uma gama grande de paciente que pode engravidar, e mesmo com lesões, né, intestinais, lesões profundas, elas podem engravidar e levar essa gravidez adiante. Então, isso é importante. Isso é importante também, assim, ó, tu falaste em clínica de infertilidade, essa relação entre o ginecologista ou o profissional que aborda a endometriose, sempre ter contato junto com esses colegas, com esses esterileutas, com esses colegas que trabalham nas clínicas de infertilidade. Fertilidade. Agora eles querem de fertilidade. Infertilidade não gostam. Então, assim, essa ligação e discutir essas situações com os colegas. E a gente cada vez mais tem observado que os colegas das clínicas de fertilidade, eles têm encaminhado as pacientes para a cirurgia. Sim, digamos assim, tornar o meio mais fértil, né, para a gestação. Perfeito. Né? Então, faz todo sentido, né? Você tem uma pelve inflamada, com processo inflamatório, esse óvulo vai caminhar de uma maneira diferente, vai ter dificuldade de entrar na trompa, vai ter dificuldade para se implantar, né? Então, acho que faz todo sentido a gente limpar o terreno antes de semear, né? É bem essa questão. É tanto a resposta bioquímica inflamatória como a alteração anatômica. Então, a cirurgia vai beneficiar nas duas situações. A gente está falando bastante de endometriose superficial e profunda. Elvio, explica pra gente qual é a diferença, assim, né, da endometriose profunda, o que caracteriza ela, assim, o que ela vai diferir, né? A endometriose profunda são lesões que são visualizadas por imagem, né? São lesões acima de 5 milímetros, tá? E geralmente elas acometem também além do peritônio, profundamente abaixo do peritônio. E aí as lesões pode ser um iceberg, né? Aparece só uma pequena lesão na superfície, mas abaixo do peritônio as lesões são imensas. Invade o ureter, invade a inervação, invade nervos laterais, então os pacientes podem ter sequelas ao deambular, dores na região glútea, dores na face interna da coxa, dores, então, dependendo do comprometimento nervoso, muscular, isso classifica uma endometriose profunda. Então, lembrando,
a definição é lesões superiores a 5 milímetros e que invadem além do peritônio, na profundidade do peritônio. Muitas vezes tu vai fazer uma cirurgia, se tu não tem aquele GPS, que é o exame diagnóstico, né, a ecografia ou a ressonância, tu olha uma pelve da paciente e tu diz, pá, mas aqui não tem lesão, tem uma lesão superficial aqui, uma pequena retração. Quando tu começa a abordar, essa lesão tu começa a perceber que ela vai se avolumando e tu vai ressecando, quando vê é uma área muito extensa que tu resseca, tá? Então, graças a Deus, a gente tem o GPS, que é nossos exames de imagem. Então, por isso que são importantes esses profissionais que fazem esse diagnóstico, que nos dão esse caminho, esse trajeto para a gente chegar até onde a gente pode ressecar essas lesões também. O que vocês acham que deu esse boom da endometriose? Né? Porque a gente está fazendo mais diagnóstico, é porque estão procurando mais, as pacientes não se satisfazem assim, para que isso é normal, ficar com dor, né? Porque, sei, a gente já tô na estrada há um pouco tempo, né? Durante a formação da coloprocto, você não via endometriose, né? Você abordava, eh, e acabava não tendo, não sendo chamado, não, né? Então, essa formação de endometriose acabou vindo com o tempo, né? Depois de formado ali, no início dos anos 2000 ali, que começou a se falar em ressecar lesão e tudo mais, né? Então, o que se deve a isso tudo, né? A sociedade mudou ou a sociedade não fazia diagnóstico? Eu acho que as duas. As pacientes começaram a cobrar mais, né? Mais sintomáticas. Para gente ter uma ideia, a teoria de Samson é de 1927. Quer dizer, antes já tinha diagnósticos de endometriose. Então, assim, a partir dali, ele já fazia diagnóstico clínico nas cirurgias que ele fazia. Tem Cullen, um cirurgião oncológico, que em 1870, o cara disse, ele numa frase, ele colocou, ele disse assim, eu prefiro operar 10 cânceres de colo de útero ou de útero do que operar uma paciente com endometriose. Então, já existiam esses quadros severos de endometriose no passado. E a gente não entendia. Eu acho que a gente sempre, quando tu estava na residência, na tua formação, a maioria das lesões não eram tratadas. Era aquela situação, tu cauterizava, biopsiava e no máximo ficava ali. Amanhã depois essa paciente ia aparecer numa emergência, ia se submeter a uma cirurgia de urgência por uma obstrução, né? Ou de intestino, ou de uretero, alguma coisa dessa área. E acabava sendo atendida por um cirurgião geral e que cumpria o papel dele. Ele ressecava esse intestino doente, mas ficava todo o resto da doença, né? E essa paciente ficava à mercê dos riscos de ter lesões de inervação e comprometimento fisiológico do esvaziamento intestinal ou vesical. Acho que teve uma virada muito importante quando a gente organizou o nosso primeiro evento, nosso primeiro simpósio de endometriose em Caxias do Sul. Até então, nós tínhamos uma gama de colegas que acabavam tratando, davam anticoncepcional, davam anti-inflamatório, e no momento da virada foi quando a gente começou a divulgar a endometriose em Caxias do Sul. Eu acho que os colegas começaram, e ali teve esse boom, acho que foi em 2018, 19 que a gente organizou. Mas a gente já vinha fazendo esse trabalho, né? Eu enchi o saco do Brambila, disse, Brambila, vamos lá, eu preciso de alguém para trabalhar no intestino, né? Eu não tenho essa formação, né? E no início o Brambila abraçou, e abraçou bem, e hoje nós estamos aí com a Endoelite, né? Fazendo um trabalho excelente, fantástico, e cada vez mais a gente acabou saindo buscando formação. Formação em cadáver para aprender a mexer nessas estruturas, acompanhar colegas fora de Caxias do Sul, fora do Brasil, né? A gente tentou buscar conhecimento tanto teórico quanto prático, e a vida do cirurgião da endometriose, cirurgião pélvico hoje que se fala, né, é buscar cada vez mais conhecimento, né? Então, e agora falando em simpósio, nós temos agora em abril o nosso terceiro simpósio também, que estamos organizando para difundir, e vem gente de vários lugares do Brasil no nosso evento, várias cidades do Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante frisar isso, assim, acho que os pacientes vêm buscando mais, elas não se confortam. Não, dor é normal, é assim, fica tranquilo. Não, elas estão buscando
outras opiniões, e aí o profissional se viu obrigado a ir atrás de solução para isso. Acho que vem evoluindo da mesma forma o método diagnóstico. Então o cara está mais atento, pede o exame, o radiologista está mais atento, sabe fazer o exame, sabe fazer o diagnóstico. Como o Elvio falou, a questão da técnica cirúrgica, muitas vezes a gente entrava, olhava aquele nódulo em cima do intestino e disse, cara, deixa isso aí, não mexe, não é câncer, não vai, deixa aí, depois a gente vê, não deve ser isso que está doendo, né? Então fugia da complicação. A gente tem a parte da técnica do o material, então a torre vem, a imagem agora é um 4K, é um 3D, a técnica cirúrgica, o robô agora chegando, então assim, tem uma evolução no tratamento. A gente está ficando mais tecnicamente bem formado, vindo com essa formação já da residência, começando a enxergar isso. Então eu acho que esse quadro todo evoluiu para hoje a gente estar com ela mais em voga. Sabe uma coisa que tu falaste agora, né? Não, essa coisa de, não, isso é normal e tal. Sabe que eu uso essa pergunta como um marcador familiar, assim, né? Porque a gente sabe que a endometriose tem a sua parte genética, né? Então, essa hereditariedade. Daí eu pergunto assim, quando começou a menstruar, tu tinha dor? Não, tinha muita dor. O que que a tua mãe dizia? Ah, minha mãe dizia, não, isso é normal. Vai te acostumando, minha filha, porque essa dor é normal. Agora tu virou mulher e é assim que vai ser, tu vai ter dor, a dor vai te Então, acompanhar. certamente essa mãe também tinha endometriose, também passou por dor por achar isso normal, né? Então, isso meio que se perpetua. Então, hoje eu perguntei, e a tua mãe? Não, minha mãe não achou normal. E aí, o que que ela fez? Não, me levou no ginecologista, comecei a tomar pílula e não sei o quê, né? Então, Uhum. provavelmente aquela mãe não tinha endometriose, né? Porque às vezes você não consegue pegar toda a história ou ter a comprovação, mas uma mulher que acha normal é porque passou por isso e recebeu Essa essa informação herança, né, de que dor e menstruação são sinônimos, né, que isso é uma coisa normal. eu aguentei e agora tu aguenta É, eu também. aguentei, isso é normal, não te preocupa. Mas hoje com as mídias sociais, né, as pacientes estão tendo contato. Frequentemente elas são bombardeadas de informações. Então isso aí faz uma diferença grande para elas também. Elas Sim, chegam para o médico e dizem assim: eu tenho endometriose. Elas já dizem isso. Acredito que vocês também já tenham recebido também pacientes encaminhados para o endócrino, para o clínico, ó, procura o colega tal, vai ver que eu acho que tu tem um quadro diferente aqui, que não é o normal. E é, muitas vezes a paciente já está indo no seu ginecologista e ela acaba não se dando conta daquela clínica do quadro. é. Então isso é interessante. Hoje teve uma paciente que veio assim, né, ela trata comigo com intestino irritável. E ela falou, bah, doutor, daí eu tava assistindo uma live do nutricionista e tal, e, e eu sinto dor. Eu falei, ué, mas por que que tu não me falou? Eu sempre questiono, né? A parte ginecológica, tá tudo bem? Ela, não, porque naquela época que eu estive aqui, eu achei que a dor que eu sentia era normal. E aí você perguntou se estava tudo normal, daí eu falei, tá Tudo tudo normal? normal, Normal. tá normal, né? Mas na verdade, assim, é erro meu, devia ter perguntado, você tem dor na menstruação e tal, né? Então eu perguntei, a parte ginecológica tá tudo bem? Então não fui explícito na minha pergunta, então é um meia-culpa, né? Então agora, 2 ou 3 meses depois que ela voltou para a revisão, tá melhor do intestino irritável, mas continua com a dor. Daí ela me trouxe, não, mas eu tenho. Eu falei, bom, então agora Agora nós vamos vamos investigar, conversar. vamos fazer um, Mas, um exame de imagem para mas, ver isso melhor. mas aí tu toca num ponto muito importante, Brambila. A endometriose, ela leva 7 a 10 anos para fazer diagnóstico. Ainda tem trabalhos que divulgam isso e é real. As pacientes passaram por vários profissionais, fizeram vários exames de ecografia, mas nem todos, infelizmente, colegas são preparados para visualizar ou suspeitar de uma endometriose. Então, ela passou muitos anos passando de um consultório para outro ou se mantendo no mesmo consultório sem um diagnóstico. Felizmente, o Brasil fez uma virada no passado isso. Na época de 2000, o Brasil começou trabalhos com ecografia, para fazer diagnóstico, né? Os colegas de São Paulo fizeram trabalhos junto com a ecografia. Isso deu uma virada muito grande para a endometriose, para o diagnóstico.
já que a gente falou antes, então, e a ecografia passou a ser disseminada no Brasil e no mundo inteiro. Hoje tem uma escola muito grande no Brasil, em São Paulo principalmente, que forma muitos colegas ecografistas e felizmente estão fazendo diagnóstico. Tá. Tá 8. Então, fazer uma pergunta para o Brambila. Qual o papel do coloproctologista no diagnóstico e no tratamento? Então, agora nós estávamos falando, né, do diagnóstico, né? Então, assim, saber que às vezes a dor intestinal amplia até o leque de opções no momento que tu vai fazer esse diagnóstico, né? Então, as tuas hipóteses, hoje em dia, né, na clínica, ela passa por isso. Então, é muito comum a gente perguntar como é que tá, né? Às vezes, faz a pergunta errada, né? Tá tudo normal da parte, né? Então, hoje eu me dei conta que nessa paciente eu devia ter perguntado diferente, né? Que geralmente a gente, depois desse tempo todo lidando com vocês, com a gineco, a gente se preocupa um pouco nisso, se preocupa com fertilidade, né? De planejamento, né? Familiar até, né? Então, é engraçado, assim, porque planejamento familiar nas últimas décadas era não ter filho, né? Hoje o planejamento familiar é quando a mulher vai ter o filho. Então, às vezes a gente acaba, tu não tem filho? Não, não tem. Pensa em ter filho? Pensa. Quando? Daqui a 10 anos. Tá, mas você tá com 35, né? Quem sabe tu guarda um óvulo. Tá, ninguém nunca me falou sobre isso, né? Então, às vezes a gente tem essas questões. Então, hoje faz parte, assim, do dia a dia a gente ter como diagnóstico diferencial a endometriose, né? Então, você procurar esse diagnóstico faz parte, né, daquela cólica, tentar diferenciar se é uma cólica realmente intestinal, se é uma cólica menstrual, a dor, quando ela tem com o ciclo. Então, isso veio, assim, para a coloproctologia, né? Para o paciente que busca alívio de sua dor abdominal, tá? Então, ele entra. Então, a gente acaba buscando mais isso. No tratamento, então, a gente tem todas essas opções. Então, refinamentos de técnicas que a gente vem fazendo nos últimos, pode botar ali quase 25 anos, né? Então, eu tenho que falar, a primeira vez que eu entrei numa endometriose foi aqui em Caxias. Passei por São Paulo, por Porto Alegre, mas o primeiro caso realmente que eu vi, fiz residente, não vi endometriose na residência, foi um caso do doutor, que foi aqui em Caxias, né? Que o doutor Martinato me chamou para ver um caso de endometriose. Eu olhei aquilo lá, isso aqui é um câncer, né? Vou tirar Dele, tudo. não, eu acho que. Eu falei, tá, não, tudo bem, mas vamos fazer uma ressecção. E aquele caso, hoje pensando, era de ressecção mesmo, né? Porque é uma lesão muito, muito grande, sigmoide e tal. E aí depois a gente foi, depois o Elvio começou a me chamar, e a gente vai aprimorando técnicas, né? Então, e vai inventando algumas também, né? Vamos trocar o trocáter de lugar, vamos, né? Não, quem sabe? Não, quem sabe a gente. Então, esse é o bacana, assim, que a gente tem crescido junto muito nas últimas décadas por isso, assim, né? Então, acho que cada um de nós leva o outro a se desafiar, Mas né? A melhorar o que está fazendo, né? Porque, então, isso foi interessante. Então, esse avanço é isso a mim. Você ser agressivo, mas ser conservador ao mesmo tempo, né? Esse eu acho que é o grande desafio do tratamento da endometriose. Até onde você vai, né, que você vai tirar a lesão, mas sem prejudicar a função desse paciente no pós-operatório, né? Então, essa é o grande aprimoramento que a gente tem. Inventar, às vezes, alguma coisa, como eu vou tirar essa lesão, eu vou fazer um shaving, quer dizer, eu vou fazer uma raspagem no intestino, aí você vê, putz, não tá totalmente ainda, sobrou alguma coisinha, mas eu vou causar um dano menor do que eu ia fazer anteriormente, tá? E às vezes, no dia a dia, é essa coisa assim, ó, não precisa operar, né? esse é o ponto. Né? Esse caso não precisa operar, então, não sei a sensação de vocês, mas às vezes é mais difícil convencer o paciente a não operar do que a operar, né? Então, alguém falou, não, tu tem... Então, a gente recebe, assim,
Tu tem que operar esse intestino. Daí a paciente assintomática, com uma lesão de 5 milímetros, né? Já está com seus 40 anos, né? Então, 2 filhos, já prole completa, isso não tem dor e não tem acharam um dor. nódulozinho ali. Isso foi um achado ocasional ali, né? Então, essa não é uma paciente que você vai precisar manejar cirurgicamente. Você pode acompanhar, esse nódulo vai ficar aí, vai virar um quadro fibrótico e não vai trancar o intestino, né? Que esse é o medo. Às vezes o pessoal encaminha, não, tem que operar logo essa endometriose porque vai obstruir, né? Poxa, uma lesão pequena, o reto é um órgão que se dilata facilmente, né? Não vai causar uma obstrução do dia para a noite, né? Diferente quando é intestino delgado, né? Então, às vezes, a gente teve um caso, né, que a gente foi conservador, que ela tinha uma urgência para engravidar e ela acabou obstruindo quando ela começou a induzir a ovulação, Induzir a ovulação, né? né? Então hoje no delgado a gente é um pouco mais agressivo do que quando a gente fala em reto, é outra história. Brambila, 10 anos depois de formado, tu tá aprendendo. Do 10º ao 20º, tu quer operar tudo porque tu aprendeu em 10 anos e agora tu acha que tem que botar em prática todo o teu conhecimento. Do 20º ao 30º ano, tu começa a bloquear muitas cirurgias que tu indicava no passado e que hoje tu observa, né, por conhecimento, por feeling, né, por autoridade no assunto que tu acaba tendo. E é o que está acontecendo com a endolite. A gente chega às pacientes, né, a gente faz atendimentos conjuntos, né, o ginecologista e o proctologista, a gente marca horários conjuntamente com os pacientes. Geralmente o familiar vai junto, o marido, e a gente acaba explicando, olha, esse caso é cirúrgico, esse caso não é cirúrgico. Então, voltando em relação à nossa clínica, a gente acaba tendo consultas conjuntas. Isso fez um crescimento muito grande, porque o paciente sente confiança no momento que ele é acolhido por várias especialidades. Tá? Então, isso dá uma tranquilidade no diagnóstico e no acompanhamento dessa paciente aí. Mas eu concordo contigo, a paciente muitas vezes ela vem e ela quer ser operada. E é difícil tu convencer ela de não ser operada. Que ela Mas a não... gente tem conseguido. Sim. A gente tem conseguido nas nossas consultas conjuntas. Eu acho que essa parte desse acompanhamento multiprofissional é isso, assim, é essa segurança da cirurgia no transoperatório, de ter aquela familiaridade de operar o órgão, o reto, o intestino, mas esse outro conforto do consultório também, né? De dar essa tranquilidade, dizendo assim, o teu caso sim é cirúrgico, cada um aborda mais a parte da cirurgia, da complicação de uma forma, então às vezes a gente se prende mais no detalhe, o outro não, pega o outro ponto também, e aí sim a informação fica completa para a paciente. E essa informação depois também, não, tu não precisa de cirurgia, vamos acompanhar essa segurança de não operar, de ter essa tranquilidade. Eu acho que a presença tua, assim, na equipe ajuda muito isso, né? E com relação ao que a gente tem oferecido agora para as pacientes, Brambila, assim, o que que tu vê que a gente tem mais de desafio ou de avanço que a gente está agregando agora no tratamento das nossas pacientes? Eu acho que o refinamento cirúrgico é uma coisa importante, assim, que a gente tem feito ao longo dos anos, né? O que está surgindo agora, assim, quando eu falo agora, é para agora, né? Para o próximo mês aí é a cirurgia robótica, né? Então, nós vamos ter... Qual que é a diferença mesmo, né? Eu acho que é a precisão, né? Que o robô vai nos trazer, assim, né? Uma visão melhor da pelve, a habilidade, digamos, que a gente consegue manejar esse instrumento lá dentro do abdômen. Então, acho que vai dar um conforto maior para nós que estamos operando e para o paciente também, né? Uma linha de segurança um pouco maior. Então, esse é o horizonte que eu vejo para logo, né? Para os próximos meses, a gente já está executando isso também aqui em Caxias. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de qualidade de vida aí, Brambila? Se não a gente fala de cirurgia, a gente passa o resto da noite falando de cirurgia. Então, eu vou perguntar para ti, então, né? O que tu sente que a vida das pacientes são afetadas pela endometriose? Ela começa cedo, assim. Eu acho que
naquela paciente adolescente que tem que faltar aula, que tem que não ir praticar um esporte, que falta uma aula de educação física por causa da cólica. Então começa aí. Depois se inicia, então tem a cólica, o desconforto, ela deixa de estar numa idade produtiva, está trabalhando, então ela não consegue ser produtiva no trabalho, às vezes por um dia, 2 dias, algumas pacientes chegam a ficar uma semana inteira, né, com essa baixa de produtividade, assim, não consegue entregar o que precisa no trabalho, diminui a concentração, o sono é alterado, então ela interfere diariamente. Entra na questão de relacionamento. O paciente vai manter uma relação sexual, ela tem dor na relação sexual. Então, impacta diretamente na vida do casal, na vida a dois. Então, isso fica ruim. E aí entra uma questão que é progressiva, né? Ela pode ter a dor, antes era só na penetração, agora ela já sabe que vai ter relação, sabe que vai doer, ela já chega contraída, já chega menos lubrificada para manter a relação. Então, ela começa a ter essa sequela do longo prazo, que depois a gente tem que ir trabalhando também em cima. Então, ela tem um comprometimento de vários aspectos. Da questão da energia, a paciente já fica mais cansada. Atividades normalmente não ocupavam tanta energia, não demandavam tanta energia, ela já usufrui. A gente vê muitas pacientes que falam que vai brincar com o filho, chega o filho pequeno em casa, não tem energia, não tem vontade, vai brincar deitado. Então, assim, esse comprometimento, ele é marcante e é isso que a gente quer trabalhar. Por isso que eu sempre digo, a endometriose é uma doença que a gente vai trabalhar a qualidade de vida da paciente. E é isso que a gente tem que entender, aquilo que tu perguntou antes do par-efeito da medicação. Então, o tratamento clínico tem o efeito, mas tem o par-efeito. A cirurgia vai tirar a dor, tem a complicação. Então, a gente ajusta muito o que a gente vai fazer, mas sempre focado na qualidade de vida da paciente. É ela que vai trazer a queixa, é ela que vai, a gente escutando, mas é ela que vai direcionar os caminhos que a gente tem que seguir, né? Aí, tu falaste muito bem disso tudo, né? Mas as pacientes vêm desacreditadas, emocionalmente muito abaladas. Elas acham muitas vezes que elas estão ficando louca, né? Estão ficando louca. Às vezes eu provoco os maridos, né? Eu digo assim, ó, porque geralmente elas vêm ou usando anticoncepcional cíclico, né? Que elas tomam 21 dias, param 7, e aí que elas têm as dores. Já naquelas que estão usando contínuo, talvez elas tenham menos dor, ou elas voltaram a ter dor mesmo usando contínuo. Aí eu digo para o marido assim, tu imagina, durante 7 dias do mês, tu ter uma dor de dente. Às vezes provoco eles também, eu digo assim, imagina 7 dias do mês, teu testículo e ficar apertando 7 dias do mês. Aí os caras ficam me olhando assim, preocupado, né? Digo, isso é uma dor de endometriose. Silenciosa. O homem reclama, porque o homem não suporta tanto a dor que nem a mulher. A mulher, ela é muito mais forte em relação à dor. Tanto que ela aguenta a endometriose, aguenta parto, aguenta nascimento, todas essas coisas, tá? Então, e aí uma outra coisa que eu pergunto assim para as pacientes, qual é o melhor lugar da tua casa? Meu quarto. Tá, mas por que teu quarto? Lá eu deito, ninguém me incomoda. Às vezes eu tomo Bolsa de meu água remédio, quente. bolsa de água quente, ou também na sala, né? Eu deito na sala porque meu filho fica ali vendo televisão, eu tomo o remédio e boto a bolsa de água quente. Cara, então tu imagina, um período do mês, 30% do mês, ela passa encolhida dentro de casa e ela não tem vida social. Ela olha as amigas todas saindo, indo para festa, para um bar, restaurante, indo para uma festa e elas em casa trancada com dor, né? Então isso é inconcebível. A gente tem que trabalhar e mudar essa qualidade de vida da paciente, das mais variadas formas, sexual, psicológica, ah, fadiga, ela se sente muito cansada. E a gente observa, elas dizem, renasci. Elas vêm para consulta, para revisão, elas dizem, renasci. Já no pós-operatório imediato, lá no hospital, eu peço assim, a tua dor hoje, pós-operatória, é maior, igual ou menor do que antes da cirurgia? Nossa, eu tenho dor, mas não é a minha dor da endometriose que eu tinha antes. É impressionante. Essa menina que nós operamos, ela disse, a minha dor está doendo, mas é menos do que eu tinha antes da cirurgia. Então, tu vê que tu começa a modificar. Claro, ela está recebendo as medicações, mas aquela carga inflamatória que ela tem na pelve, ela já começa a ter uma qualidade de vida melhor.
Sem contar que, do ponto de vista emocional, ela percebe que o fato da cirurgia, que ela se submeteu a um tratamento, que aquilo provavelmente vai melhorar a vida dela nos próximos anos. E no longo prazo, como é que tu gerencia isso? Como é que tu cuida dessa dor da paciente? Como é que tu avalia? Ou o que que tu acrescenta, né, para ajudar, assim, como um método auxiliar para melhorar a dor e diminuir a recidiva ou ajustar aquela lesão crônica, né? Que a gente sabe que a dor tem isso, ela fica muito tempo com dor, ela demora até o nervo dessensibilizar também. Então, como é que tu maneja isso aí? Aí existe dois pontos, um divisor, né? Se é antes da cirurgia ou depois de uma cirurgia. Antes da cirurgia, a gente sempre tenta investir em tratamentos clínicos, né? Não, não, o depois, né? A gente Depois, operou e aí como é que tu vai fazer esse gerenciamento, esse cuidado da paciente? geralmente, se a paciente tem desejo de gravidez, 30 dias depois ela já não usa mais o anticoncepcional que ela vinha usando, tá? A progesterona, o anticoncepcional combinado de estrogênio e progesterona, ou se ela tem o DIU, a gente tira o DIU e já tenta mandar liberar ela para uma gravidez. Caso ela tenha, claro, já avaliada previamente, se ela tem trompas boas, se ela tem uma reserva ovariana boa, existe uma dosagem hormonal, que é o antimileriano, que dá uma ideia. E outra coisa em relação ao antimileriano, muitas vezes tu opera a paciente antes da cirurgia, ela tem um antimileriano X, quando ela faz a cirurgia, tu repete um tempo depois, aquele antimileriano volta a um níveis superiores do que estava antes da cirurgia. Então aumenta a chance, porque diminui o processo inflamatório. Essa paciente vai tentar engravidar. No caso, se ela precisa de um acompanhamento, a gente acaba encaminhando ou para esse colega que nos encaminhou ou para uma clínica de fertilidade, para ela dar sequência e acelerar esse processo de gravidez. Do ponto de vista clínico, a gente tira a medicação para dor. Se ela quer engravidar, eu não usa nada, não usa nem medicação, porque elas dizem assim: tô bem, não tenho mais dor no período menstrual, as cólicas, não tenho mais dor na relação sexual, não tenho mais dor. Eu comecei a fazer academia, comecei a fazer atividade física, né? Então, mas se ela não pensa em gravidez, eu mantenho bloqueado, mas respeitando muito, porque, que nem tu falasse, os métodos que bloqueiam o ovário trazem para efeitos. E isso, elas começam a perceber que elas melhoram a qualidade de vida delas, mas elas querem melhorar a qualidade de vida sexual também. Então, elas acabam não usando o anticoncepcional via oral, elas acabam talvez optando por um método de longa duração, que a gente chama de LARC, que vai ter menos efeitos sobre esses fatores, ganho de peso, libido, depressão, que a progesterona, ela é ruim, ela atua a nível de hipotálamo, deprime os pacientes. Então, elas acabam melhorando. E elas querem melhor qualidade de vida. Elas descobrem que elas têm uma nova vida. E reforçar o estilo de vida. Eu acho que a gente faz a nossa parte, a gente tira a endometriose, a gente faz a cirurgia com todos esses cuidados que a gente falou, mas ela tem que fazer a parte dela. Atividade física, né? Sono reparador, ter uma alimentação que não seja tão inflamatória, dar um descanso para esse intestino também, né? Mas investir principalmente assim nesse bem-estar geral para ela. Eu acho que é importante a gente reforçar isso e ficar sempre atento como estão esses outros fatores na vida dessas mulheres aí E também. complementando, como a gente agora está evoluindo na clínica, está entrando colegas na área da fisioterapia e da nutrição, eu sempre encaminhei, há muitos anos eu venho encaminhando as pacientes para essa, e elas melhoram muito. A fisioterapia é fundamental para as pacientes, principalmente aquelas pacientes que têm dor na relação sexual. Elas já melhoram em função da cirurgia e com o relaxamento que a fisioterapia faz da pelve da paciente, as pacientes acabam não tendo mais dor. Elas não precisam parar a relação, elas não precisam mais mudar de posição, elas acabam tendo uma grande qualidade de vida sexual. E da parte da nutrição, né, essas dietas anti-inflamatórias que estão sendo propostas, eu só peço uma, uma parte para os colegas nutricionistas não serem muito radicais, porque as pacientes gostam de uma carne, de um vinho, de uma cervejinha. Então, assim, não dá. As pacientes se inibiram muitos anos em função desse quadro de endometriose e agora tem uma restrição alimentar, elas não aceitam muito. Elas fazem, seguem, mas elas dizem assim, bah, o paciente disse assim, quando eu vou poder comer hoje uma massa, uma carne, hoje na alta que o Bramila foi dar para o paciente. Não, essa parte de nutrição é engraçado, assim, porque comida não é só nutrição, né? Comida é socialização,
comida é prazer, comida vai muito além de só carboidratos e proteínas e tudo mais. Então, é preciso entender isso. Claro, vai ter algumas restrições, tudo bem, mas se eu acabo forçando o paciente a uma restrição muito grande, por muito longa, capaz ele abortar todo o ganho que ele pode ter e preferir sair, né, comendo o que ele quiser, né? Então, isso é importante. Mas, assim, atividade física é uma coisa que a gente nota que faz muita diferença também, né? Então, os pacientes terem uma atividade física, independente que seja, academia, vai caminhar, vai andar de bicicleta, vai nadar, não importa, mas escolha uma atividade física que te dê prazer e vá para essa área. Que isso tenha um ganho, assim, físico, um ganho mental, uma melhora da dor, da fadiga, isso é extremamente importante. Perfeito. Vamos fazer agora de futuro, né? Então, hoje, além da que nós estávamos falando, de cirurgia robótica e tal, existe alguma coisa, alguma visão no futuro que eu vou poder melhorar essas pacientes, doutor Elvio? Eu acho que cada vez mais a gente tem que investir. Nós que estamos trabalhando muito, nós somos a ponta onde a gente faz o tratamento, tentar divulgar isso cada vez mais e, e de uma forma coletiva chamar os colegas para discutir a questão de endometriose para que eles aprendam a fazer diagnóstico, a solicitar exames e dar mais atenção para essas pacientes. Um outro ponto importante é a gente entender os sintomas que as pacientes nos passam. Eu acho que isso é muito importante. Isso não é querer inventar a roda, mas é voltar os ouvidos para as queixas da paciente. E também entender as coisas subjetivas que elas nos passam, de sintomas, e que muitas vezes a gente acaba não considerando. Mas atualmente, assim, ó, as técnicas cirúrgicas estão cada vez mais refinadas, os cursos estão formando cada vez mais excelentes profissionais, tanto para a parte clínica, para a parte cirúrgica, né? Abriram vários cursos em vários locais do Brasil para formação de profissionais para poder abordar essa paciente com endometriose, tá? E mais recentemente tem um estudo saindo agora de uma droga que foi desenvolvida na Escócia. Eles descobriram que dentro do peritônio existe uma liberação de uma substância, que é o lactato, que está presente em muitas pacientes com inflamações das mais variadas áreas, né? E eles observaram que eles usando um bloqueador desse lactato, as pacientes começaram a melhorar. Então, estão estudos preliminares, estão bem no início, engatinhando. Daqui a um tempo a gente vai ter provavelmente uma medicação nova com uma solução. Mas eu acredito que ela não vai tratar a endometriose. Ela vai melhorar a qualidade de vida das pacientes, principalmente em relação à dor, tá? O nome da medicação é o DCE, o dicloroacetato, é um bloqueador do lactato. E provavelmente venha mais estudos na área da imunologia, várias outras substâncias. Até nisso a gente vai ter um colega que está no evento que vai estar falando sobre dor pélvica crônica. Hoje ele se encontra em Londres e lá estão fazendo trabalhos muito avançados na área da imunologia que vão trazer drogas novas para bloqueio tanto da área de crescimento da endometriose, desses focos, quanto sobre as áreas dolorosas que seriam a parte de inervação. E a gente precisa também, no nosso simpósio, vai ser discutida a questão dessas drogas que já existem há tempo, só que a maioria dos colegas, eles não têm noção de lidar com pregabalina, várias outras medicações, antidepressivos que são usados hoje para bloquear a dor, tem um efeito antidepressivo, mas tem um efeito de diminuir a dor da paciente. Então, é ensinar esse grupo de colegas a usar essas medicações, que isso também traz um benefício muito grande, tanto para a paciente que não foi submetida à cirurgia, quanto para a paciente que, no pós-operatório, foi submetida a uma cirurgia. Doutor Halley, perspectiva em termos de diagnóstico? Eu acho que na questão assim, de diagnóstico, hoje a perspectiva fica dentro do método de imagem ainda, né? Então, assim,
qualificar o radiologista que está ali, né? A evolução dos equipamentos, então, estão melhorando também, a qualidade de imagem na ressonância, as técnicas, né? Que eles têm os recursos dos equipamentos. O que eu acho importante é isso, assim, a gente faz esse diagnóstico primeiro na queixa da paciente, o presuntivo a gente tem a suspeita, né? Mas o diagnóstico ainda é na cirurgia. Mas não que a gente precise fazer cirurgia para fazer o diagnóstico. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante, essa educação para todos, né? Acho que com relação, a gente estava falando de tratamento, tem essa discussão que, em função de ter essa questão imunológica envolvida na gênese da endometriose, ela possa ser uma doença que a gente vai tratar pela base imunológica, né, com os imunobiológicos, como já tem grandes avanços na oncologia hoje, então se discute algumas coisas indo em direção a isso, mas tudo muito, muito inicial ainda, né? Tem gente que a gente conversa que diz, não, endometriose vai ser que nem era a úlcera gástrica, né, que antes tu operava todo mundo e agora o omeprazol, enfim, os prazóis resolveram essa questão. Então, tem gente que aposta nesta linha, assim, né, da gente poder dizer, eu era o cirurgião que operava endometriose e não tem mais. Essa é uma perspectiva, mas ainda está um tanto quanto distante da gente aí nesse sentido. Ali, só reforçando, a gente já falou isso antes. O diagnóstico ainda para mim é muito importante, é a divulgação, é a informação e escutar a paciente no consultório, né? E isso a gente tem que difundir essa informação e fazer os colegas prestarem mais atenção nas queixas, né? Porque apesar de todos que vem se trazendo de trabalhos, de pesquisas, né? As pessoas ainda passam em consultórios e não têm um diagnóstico. Então, o diagnóstico clínico, a escuta da paciente, isso continua sendo, para mim, o principal ponto. No momento que tu faz uma suspeita, tu acaba direcionando essa paciente para um exame, ou uma eco, uma ressonância, acaba fazendo uma avaliação de forma mais adequada, faz esse mapeamento se ela tiver uma endometriose. Eu acho que essa é a questão, é isso que a gente conversou antes, assim, da onde que surgiu a mudança, o que está na mudança. Então, acho que a gente está fazendo parte dessa mudança. Conscientizar a endometriose, conscientizar que ela existe. Então, tanto o profissional da saúde que está atendendo essa paciente entender que cólica não é normal, ir atrás, né, buscar informação e encaminhar para quem está habilitado a resolver essa questão. A gente conscientizar as mulheres, conscientizar as pacientes. Não é normal ter dor, não precisa ter dor, a relação sexual é para ser prazerosa, tu não está conseguindo engravidar, a gente tem a questão do tempo, passou um ano, não engravidou, tem que procurar um atendimento, tem que ir atrás. Então, conscientizar as pessoas, armar elas com essa informação de qualidade para ela poder ter o tratamento adequado que ela precisa. Eu acho que essa é a grande questão. Então, do diagnóstico até esse tratamento, acho que isso que é importante. Isso que Sabe que, agora pensando, acho que nesses termos de diagnóstico, o mais importante é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Conversando sobre, alertando sobre, né? Então, métodos diagnósticos a gente já tem, mas se a gente não pensar em usá-los, não adianta de nada, né? Então, essas conversas que a gente tem aqui, tentando divulgar, tentando informar outros profissionais, é extremamente importante. Se ele não passar pela cabeça dele que possa ser uma endometriose, ele pode ter a melhor ressonância do mundo do lado. Se ele não pedir, não vai adiantar de nada, né? Então, a parte da anamnese, da história, é fundamental. Então, essa coisa que nós estamos fazendo aqui vai aumentar o diagnóstico de endometriose. Eu Né? acho que isso Porque é a gente importante. levando essa palavra, né, as pessoas vão começar a pensar mais nisso, né? Eu acho assim que a gente já conversou bastante aqui, né? A gente tem muito mais para falar. Na microfone é uma coisa perigosa, né? Para quem está do outro lado, né? Então a gente já falou um pouquinho em como entender a endometriose, que esses sintomas não são normais, que uma equipe multidisciplinar pode trazer uma melhora dos resultados, né? Com melhores métodos de diagnóstico, compreendendo melhor, operando quando precisa, observando quando não tem essa necessidade cirúrgica, e que isso pode levar uma melhor na qualidade de vida das pacientes, sendo para o seu dia a dia, sendo para suas relações de trabalho, sendo para suas relações pessoais, sendo para a sua gravidez, né? Então, isso vai impactar.
a gente tem algumas perspectivas para o futuro, né? Como a cirurgia robótica, como novas drogas para melhorar essa dor, mas ainda a base toda é a conversa, é fazer o diagnóstico, é pensar em endometriose. Eu queria agradecer, assim, ó, fazer dois agradecimentos, alguns agradecimentos à nossa equipe, a Endoelite, né? A gente acabou agregando conhecimento, vontade, desejo, crescimento conjunto e a gente se envolve muito com as pacientes. Eu acho que as pacientes estão tendo um bom atendimento, qualidade no atendimento, tanto pré-cirúrgico, pós-cirúrgico ou mesmo quando não for cirúrgico. A gente tem que fazer um agradecimento também a todos os colegas que nos encaminham pacientes, né? Que com certeza a grande maioria já percebeu a necessidade de ter diagnósticos de endometriose, né? Então, assim, graças a eles, a gente acabou sendo uma referência na cidade em relação ao tratamento de endometriose e também agradecer aos pacientes, né, que nos procuram e estão se submetendo aos nossos, E confiam que no, confiam na no equipe. na nossa equipe, no nosso trabalho. Isso aí. Mais alguma coisa? Certo? Bom, Tá bem. não, algumas coisas são interessantes, assim, o que leva as pessoas a formarem um grupo, né? E o interessante de ter um grupo é se unir com pessoas que te estimulem, né? Esse estímulo pode ser verbal, pode ser participando, estando junto, às vezes pode ser tirando um sarro na hora que precisa, mas tudo sempre levou ao crescimento, acho, da equipe, né? Então, nesses anos aí, a gente sempre foi de estimular de uma maneira ou outra o crescimento do outro. Isso é muito importante. E aprender um com o outro, né? Como eu aprendi muito com o Elvio, como eu aprendo com o Halley, né? Então, a satisfação nisso, né? Trabalhar com satisfação, trabalhar com satisfeito com a equipe. Então, agradeço a vocês, né? Que me botaram nessa fria aí. E a gente cada vez mais também é uma forma de não o conhecimento não se segura numa mão, é que nem água, né? Se espalha, se acaso tu quiser segurar, a gente acaba trazendo vários outros colegas para trabalhar junto com nós, para divulgar, para difundir o conhecimento, né? Para eles também poder trabalhar com as suas pacientes. Então não é uma coisa fechada o nosso trabalho, a gente agrega vários outros colegas para aprender, para eles poderem também fazer melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. E umas pessoas muito importantes na nossa vida também são as nossas secretárias, né? Que nos dão uma força muito grande, né? Nos consultórios e na Endoelite também. É isso aí. Não, acho que falou bem, Urbila. Esse agradecimento é mútuo, né? Eu acho que o importante da Endoelite foi isso, assim, esse crescimento que a gente vem tendo, assim, desde quando eu comecei, que o Elvio me ensinou muita coisa, assim, na cirurgia, né? O que a gente fazia junto vinha crescendo, né? Tanto nas pacientes dele, nas minhas pacientes. E acho que essa confiança tua também em relação a gente, ao nosso trabalho dentro da endometriose, porque tu tem toda uma parte, né, que a gente falou antes da oncologia das coisas e vir para essa parte da endometriose, que é uma coisa que grande parte das pessoas que têm o volume que tu tem, que tem né, o respaldo, o conhecimento que tu tem, não teriam por que abraçar, e eu acho, a gente fica muito feliz tu tá abraçando isso junto com a gente, né, estando ali todos os dias, a gente construindo esse ambiente legal para trabalhar, que é o que a gente está fazendo hoje, né, na Endoelite, que é ter esse ambiente bom, confortável para nós, para a gente poder trabalhar da forma como a gente quer, né? E aí, obviamente, a paciente vai ficar beneficiada entrando nesse ambiente. Uma segurança, né? A plena segurança quando o Brambila nessas cirurgias grandes entra, nos dá uma garantia de qualidade, de resultado dessas pacientes, né? Até por causa da experiência dele, tanto na área proctológica, quanto agora especificamente na área da endometriose, né? Faz umas abordagens muito boas e estamos crescendo nas técnicas, né, Brambila? Sim, sim. Cada vez mais desenvolvendo técnicas novas. Beleza. Tá bom, Então, pessoal. Acho que a gente não boa vai noite. acabar mais, né? Acho que a gente vai ficar aí até amanhã agora. Acho que deu. Tá ótimo. Não,